A agricultura regenerativa em Portugal já tem alguns exemplos de sucesso. Um deles é a Quinta da Covela, onde nos encontramos hoje, que já tem um trabalho feito desde a agricultura biológica e agora na agricultura regenerativa, já até com um reconhecimento internacional com uma certificação em viticultura regenerativa. A Covela tem uma história muito longa que eu vou tentar sumarizar em poucas frases. No fundo, pertenceu ao nosso famosíssimo cineasta Manuel de Oliveira, que comprou parte da quinta para poder casar com a mulher. Porque na altura, no fundo, além das pessoas terem alguns euros, que eram escudos no bolso, o sogro exigiu que ele tivesse bens ao luar, portanto, no fundo, terras. E ele então fez uma coisa muito boa, que foi comprou a quinta ao lado da quinta do sogro, maior que a do sogro, para poder pedir a filha em casamento. A quinta esteve depois durante muito tempo abandonada e foi comprada pelo Sr. Nuno Araújo nos finais da década de 80 e início da década de 90, que com uma visão pragmática e muito avançada para a época, decidiu investir na quinta, dizendo: eu quero fazer um vinho branco na região dos vinhos verdes. Nós confundimos, achamos que a região dos vinhos verdes só produz um vinho verde. Não, é uma região que infelizmente se chama vinho, tem uma cor verde, é traduzível em qualquer língua do mundo e produz imensos vinhos, brancos, tintos, rosés, espumantes, aguardentes e até vinagres. Portanto, a visão dele foi fazer brancos na região dos vinhos verdes e quando chamou um segundo consultor, cá chegou e disse: este solo granítico, esta frescura que vocês têm, isto é uma coisa que eu não encontro no Douro, portanto isto aqui é ótimo para fazer tintos. Portanto apareceu um segundo desafio, que foi fazer também tintos nesta propriedade. Portanto foram plantadas, para terem ideia, 16 castas, dessas 16 castas fez-se um estudo de microvinificações, entrei eu como, digamos, estagiário, hoje em dia enólogo assistente, para desenrolar todo esse trabalho para o enólogo consultor, e selecionou-se as castas para plantar a quinta. Na altura era uma cultura chamada convencional, portanto, herbicidas e toda a parafernália de químicos que eram aplicados quer no solo, quer na vinha. Com viagens que o Sr. Nuno Araújo fazia, de outros negócios e particulares, e desde que encarou o vinho como um negócio, obviamente também se dedicava a visitar produtores de vinho, a provar outros vinhos, e apercebeu-se que rapidamente na Europa havia uma corrente, uma cultura biológica cada vez mais forte. Portanto, foi sua ambição tornar a Covela biológica. Não chegando o biológico, quis que a Covela fosse biodinâmica. Portanto, fomos os primeiros certificados biodinâmicos em Portugal. Infelizmente, com a crise, a quinta entrou num período de falência e foi recomprada em 2011 por uma dupla de investidores, Marcelo Lima e António Smith, daí no fundo o nome da quinta oficial ser Lima e Smith, que mantiveram, digamos, todo um legado que o Sr. Araújo fez, em termos de estilos de vinho, de manter a quinta, filosofia de trabalho, mas disseram: nós não queremos o biodinâmico, queremos manter o biológico, e recentemente entramos no regenerativo graças ao Miguel Soares, que é o nosso consultor vitícola, e conseguimos o trunfo que fizemos no passado com o biodinâmico. Fomos os primeiros em Portugal, segundo os nossos certificadores são espanhóis na Península Ibérica, a sermos certificados com a cultura regenerativa. A Covela, desde o início da sua história, sempre teve muito presente as questões ambientais como uma preocupação fulcral na própria gestão da quinta. Desde que foi construída, sempre houve a preocupação de haver quase que uma descontinuidade paisagística, ou seja, isto não ser só um deserto de videiras. Encontramos muitas árvores dispersas, sebes, floresta, pequenos bosquetes, jardins, as galerias ripícolas, que temos a sorte de ter um ribeiro a atravessar a vinha. Isso foi sempre preservado e fez parte da tradição da Covela. A viticultura regenerativa foi quase como que dar mais um passo em frente e algo que nos fez muito sentido.
A agricultura regenerativa é um conjunto de técnicas e estratégias agronómicas que visam potenciar o efeito da fotossíntese nas plantas, ou seja, nós tentamos conseguir tirar todos os obstáculos que existem entre a luz solar e a produção de alimentos e têxteis, alavancando todos os processos bioquímicos e biológicos na planta e potencializando a sinergia planta-solo. No fundo, leva-nos a, no final de contas, ter uma produção muito mais eficiente e mais rentabilidade, produtos de maior qualidade nutricional. Com a agricultura regenerativa é definitivamente possível criar valor em diversas medidas. Uma delas é o mais óbvio, é aumentar a rentabilidade dos agricultores. O objetivo é usar menos fatores externos e conseguir usar o que a natureza nos oferece de grátis, que é o que está na base do processo fotossintético, que é a luz solar, é o CO2 e a água. Então, nessa vertente, obviamente que é muito mais rentável nesse aspecto. Agora, claro que tem alguns obstáculos que inicialmente pode ser necessário fazer algum investimento, nomeadamente é bastante complexo todo o processo. Embora seja baseado em coisas que já foram descobertas, em conhecimentos científicos, alguns até muito antigos, mas existem poucas pessoas neste momento no mundo e na Europa ainda muito menos, que são especialistas que consigam articular todos esses conceitos e depois ajudar o produtor a implementá-los. Temos muitos atores neste momento grandes, multinacionais, a abrir os olhos para este tipo de agricultura, tanto na criação intrínseca de valor, mas também porque conseguem perceber que assim vão permitir a que os seus fornecedores, os agricultores neste caso, possam ter resiliência no futuro e que continuem a ter fornecedores, não é? As práticas da agricultura regenerativa aplicadas ao nosso modo de produção trariam muitas vantagens para produzirmos em quantidade e em qualidade, que é algo que muitas das vezes não é muito bem aceito na viticultura. Temos a ideia que para produzir bom temos que produzir muito pouco e que as videiras quase que têm que sofrer. E com as práticas da agricultura regenerativa vemos que não é bem assim. Nós podemos trabalhar a saúde da planta a um estado tal em que ela pode produzir mais e pode produzir com mais qualidade. Ao mesmo tempo, estamos a ganhar uma performance ecológica no próprio ecossistema. Porquê? Porque estamos a trabalhar a fixação de carbono e com a fixação de carbono estamos a aumentar o teor de matéria orgânica, estamos a promover maior biodiversidade microbiológica que vai trabalhar com as videiras, e esta interação entre planta e microbiologia resulta em algo de melhor que se reflete depois, lá está, tanto na quantidade como na qualidade. A nossa missão, basicamente, é alavancar a agricultura regenerativa na Europa, neste caso. Não temos objetivos de acumulação de riqueza, nem temos... As nossas próprias políticas não são direcionadas para a criação de riqueza, vamos dizer assim, não temos acionistas, esse tipo de coisa. Ou seja, a ideia é mesmo criar algum valor, ou seja, criar capital para poder alavancar cada vez mais a agricultura regenerativa. Neste momento, movemos no mercado dos créditos de carbono, é uma das componentes. Temos um programa que criámos original, que é o Carbon Plus. O Plus sendo a vertente também dos benefícios ecossistémicos, não só o carbono. Temos ação no que estamos hoje aqui também a fazer, que é fazer transições, desenhar transições para o que nós chamamos de Supply Chain Transition, são transições na cadeia de produção e distribuição. Temos feito muito trabalho de eventos de divulgação, participação em conferências internacionais. Nas últimas 2 COP, por exemplo, estivemos presentes e muitos eventos europeus. Criámos a Conferência de Agricultura Climática na Alemanha, que já leva 2 edições. Somos membros fundadores também da Aliança para a Agricultura Regenerativa Europeia, ou seja, estamos presentes em muitos palcos. Os nossos fundadores são bastante ativos nesse mundo, sempre tentar perceber como é que se pode alavancar com mais eficiência este conjunto de práticas de produção que acreditamos que seja o futuro da humanidade mesmo. O vinho Zé da Leonor, o nome nasce uma história familiar. O Zé era o meu bisavô
foi a pessoa que comprou a quinta há 4 gerações atrás e, portanto, eu sou neste momento a 4ª geração. O Zé era filho da Leonor, minha trisavó, e, portanto, ele era o Zé da Leonor, era assim conhecido na zona onde nós estamos, nos Riachos, em Torres Novas, e achámos piada que a marca pudesse dar continuidade ao nome. No fundo, é uma alcunha, mas que é algo que a nós nos diz muito e a marca tem sido trabalhada nesse sentido. Nós levamos aqui 10 anos de Zé da Leonor no mercado, sempre com este objetivo de sustentabilidade, a vários níveis, quer dizer, desde logo na vinha, em que temos todos os cuidados que conseguimos ter dentro da nossa lógica de trabalho, de agricultura sustentável. Trabalhamos na vinha muito de forma manual, de forma a que a pressão não seja muito evidente sobre as plantas. Temos o hábito de tudo o que podamos, o que cortamos, o material vegetal é sempre incorporado imediatamente no solo através de destroçadores que depois incorporamos, isto para também promover o aumento de biodiversidade, a retenção de água. Regamos de uma forma muito cuidada e só nos momentos em que de facto é necessário, com rega gota a gota, evidentemente. Temos cuidados diversos ao nível dos produtos com que trabalhamos, fitofármacos. Estamos já numa lógica de trabalhar sempre que possível e o mais que possível com produtos de resíduo zero, portanto temos vindo a trilhar esse caminho. Portanto, em todos os pontos da viticultura e também na enologia, depois em adega, com vinhos de baixa intervenção, nós tentamos que os vinhos sejam o mais inócuos ambientalmente que conseguimos. Se nós vivemos da terra e da que a terra nos dá, somos sempre os primeiros interessados em que possamos fazer durante muitos e bons anos. Estamos aqui hoje num evento que tem essa componente, não é, de apoio, neste caso, do crédito agrícola. Nós vemos isso no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, sentimos esse apoio, sentimos essa preocupação, antes de mais. Achamos muito curiosa esta dinâmica que a Caixa Agrícola tem de promover conhecimento, promover inovação e depois, evidentemente, o apoio às empresas agrícolas. As principais dificuldades poderá ser precisamente no caso da transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa, em que, por exemplo, as estratégias tanto de fertilização como de proteção das doenças e das pragas na vinha podem ter um custo acrescido inicialmente, porque estamos a falar de fatores de produção que eventualmente possam ser mais caros e até que as produções eventualmente também podem reduzir. Nós, ao aplicarmos as práticas de agricultura regenerativa, vimos até um aumento de produção e até uma melhoria da qualidade. A história da viticultura regenerativa aqui na Quinta da Covela passa por uma associação que existe em Espanha, que é a Associação de Viticultura Espanhola, a qual eu tive conhecimento e propus aqui à direção tornar-me-nos sócios. E essa associação ela é uma comunidade de viticultores, não só de Espanha, mas também alguns em Portugal e também alguns de França e da América do Sul, principalmente os países que falam espanhol. E é uma comunidade grande em que há uma partilha muito grande de conhecimento, partilha de experiências e vamos aprendendo uns com os outros e esta troca e partilha de ideias resulta em algo de muito, muito positivo, tanto para nós como para os outros membros dessa associação. O papel que a Climate Farmers tem na promoção da agricultura regenerativa, a Associação de Viticultura Regenerativa Espanhola tem-no direcionado principalmente para a viticultura. Cada vez mais a palavra sustentabilidade e outra que está muito na moda, resiliência, estão no fundo num top of mind do consumidor. A sustentabilidade, e nós vemos nos lineares de produtos biológicos, mesmo em Portugal, eles têm vindo a aumentar imenso. Eu diria que quase todas as cadeias de supermercados têm uns bons métodos lineares de produtos biológicos. O vinho é, em Portugal, aquele que ainda tem menos foco do consumidor. A Europa é diferente. Existem mercados muito específicos onde o produto biológico vinho é quase uma coisa fabulosa que as pessoas querem mesmo provar e querem consumir, querem beber. Em Portugal estamos a dar os primeiros passos e muitas pessoas fazendo questionários dizem eu compro biológico, sim, se tiver o mesmo preço de um não biológico para o mesmo grau de satisfação. Enquanto em mercados do norte da Europa as pessoas podem dar ou percebem que poderão ter que pagar um bocadinho mais por um produto biológico. Nós em Portugal aceitamos que o morango, como sabe a morango, tem que ter um valor mais caro. A batata, que sabe a batata, também aceitam pagar mais. No vinho, ainda não. Na questão que entramos agora na agricultura regenerativa, é um ponto muito específico. Há muitas pessoas a falarem e ainda não percebem bem o que é. Portanto, aí nós temos que gastar um bocadinho mais de tempo para quem nos quer ouvir e explicar, olha, nós além de biológico, estamos numa agricultura regenerativa, que em muitos fatores até faz mais sentido que aplicar cegamente, digamos, uma regra, uma lei
do biológico, assim como é no biodinâmico, também foi uma das razões que nos levou a não continuar no biodinâmico. Mas sim, nós achamos que é o futuro e, obviamente, estando nós no vinho, queremos ser o mais biológico possível e o mais regenerativo possível.